Bom dia, amados irmãos. Estou aqui mais uma vez, né? Como vos disse no vídeo anterior, não pude fazer o vídeo ontem, mas hoje fiz 2 para cumprir o meu propósito de um vídeo por dia. Peço perdão àqueles que esperaram ontem, mas realmente tive outras situações a resolver, né, no meu lar, e por isso não pude fazer o videozinho tão esperado por algumas pessoas que estão em meu canal. Mas hoje fiz o vídeo de ontem e agora farei o realmente de hoje. O que diz a palavra hoje? A palavra de hoje, de segunda-feira, dia 6 de maio de 2024, nos diz: coloque seus olhos em Jesus. Colocar os olhos em Jesus não quer dizer você ficar pôr seus olhos, carnais em Cristo, mas quer dizer para que você se atente ao mover de Deus, que você se atente aos desígnios do nosso Senhor para as nossas vidas. Em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, nos diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e carregamos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezado a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Sentes que o teu mundo está confuso e que não tens esperança? Olha para Jesus. Nele sempre haverá esperança. Mesmo no meio de situações que parecem impossíveis, Cristo está ali, diante dos seus problemas, para ajudá-lo. Nele sempre há esperança, mesmo no meio de situações que percebam impossíveis. Você venceu as tentações, o pecado e até a morte através dele, porque ele venceu tudo isso. Não há nada que ele não possa transformar como o seu poder. Leia a Bíblia, aprenda mais sobre Jesus Cristo e confie nele. Verás como ele mudará a tua vida. Com a sua ajuda, pode libertar-te do poder do pecado e vencer tentações que tentam desviar-te do mundo promíscuo que nos é oferecido, que tentam nos desviar dos nossos caminhos. No meio das tuas lutas, lembra-te que Jesus é teu Salvador. E sendo seu Salvador, nada pode te alcançar. Teu Salvador é e em nenhum momento você pode do pecado, você pode estar em pecado. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos.
Isto está escrito em Atos, capítulo 4, versículo 12. O Deus poderoso, no princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este era o princípio com Deus. Todas as coisas feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Está em João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Sempre o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Ele é teu intercessor. Quem é que condena? Pois Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 3 a 4. Versículo 34, perdão. Concentra-se em Jesus, mantenha teus olhos nele e desfrute de sua companhia. Existem mais 5 versículos que mostram que Jesus é salvação. Estude eles. A salvação do pecado está em Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Jesus nos salva de toda condenação. Está em João, capítulo 5, versículo 24. Jesus tem o dom da vida eterna. Está em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Está em João, capítulo 14, versículo 6. Também há 10 versículos que nos mostram que Jesus venceu a morte. E a morte é o salário do pecado. Mas a morte não foi o suficiente para derrotar Jesus. Ele ressuscitou. O seu espírito ressuscitou. E hoje está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. E que um dia ele há de vir julgar os vivos e os mortos. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, diz: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 24, diz: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte retivesse. Em Marcos capítulo 16, versículo 6 diz: não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Em Mateus capítulo 16, 21, diz: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, do chefe dos sacerdotes e dos mestres das leis, e fosse morto e que ressuscitasse no terceiro dia. E também em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 15, diz: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Em João capítulo 11, 25 a 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, irmãos, basta crer. Em 2 Timóteos, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele tornou inoperante a morte
e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Em 1 Coríntios capítulo 15, 21 diz: Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Glória a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, 55 e 56 diz: Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, é chegado o momento, e por que não agora? Entregue-se seu coração a Jesus, e eu tenho certeza que Ele fará maravilhas em sua vida. Mas se entregue de verdade, confesse seus pecados, e Ele assim o ouvirá, Ele o libertará. A verdade é a nossa salvação. Seja íntimo do Pai Celestial e Ele tudo fará em sua vida. Irmãos, tenham uma segunda-feira abençoada, uma semana de trabalho abençoado em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja convosco, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Que a paz do Senhor esteja convosco. Amém, irmãos. Que Deus ilumine a cada um de vocês. E não se esqueçam, acesse o meu canal, inscrevam-se neles, porque todo dia você verá uma palavra diferente para a sua vida e a vida dos seus irmãos. Compartilhe o meu vídeo para todos aqueles que necessitam ouvir. Curta o meu vídeo e faça esse canal crescer cada dia mais. Irmãos, eu te peço em Cristo Jesus, para que isso seja mais um meio de fortalecimento da vossa fé e da minha imensa gratidão a Deus pela vida e tudo que Ele tem me dado. Amém, irmão.